Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente sempre fala sobre comunicação interna, liderança, recursos humanos, temas conectados, né, para o mundo corporativo. Seja você, enquanto profissional, enquanto empresa, a gente sempre está trazendo aqui provocações. E sempre digo, né, se você gosta, se você curte esse material, compartilhe com seus colegas, mande para ele, faça o seu post aqui, ligue o sininho aqui das novas conversas. Hoje eu vou conversar com a Dalva, uma conversa muito especial, mas antes disso eu gostaria de chamar dois parceiros especiais e agradecer. Primeiro é a Progic. A Progic já vem com a gente há bastante tempo, né, apoiando o nosso projeto. A Progic é uma empresa que trabalha com tecnologia de comunicação com os colaboradores, né? Ela ajuda a empresa a se comunicarem melhor. Hoje elas têm uma plataforma que é a televisão corporativa e também recentemente lançaram o aplicativo celular. Eles atendem empresas como a Michelin, como a Balduco, como a Renault. Estão em mais de 30 países, né, vários lugares fazendo esse trabalho. Assiste um vídeo aqui, por favor, rapidinho, da Progic. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic. E hoje eu queria também dar boas-vindas para Três Uniformes que fez inclusive a nossa camiseta. Dalva, você vai ganhar vou te mandar uma camiseta aí para o Rio de Janeiro. Né, eles trabalham com a confecção e personalização de uniformes, né, eles inclusive trabalham com uma tecnologia bem importante chamada DTF, que é Direct to Film, que é uma técnica que consegue fazer a gravação com melhor qualidade, melhor segurança, né, para as camisetas, seja inclusive de polos, camisetas aventais, uniformes, tudo que você quiser para sua empresa. Você que, inclusive, que eu sempre falo, né, como brand, é sempre bacana ver as empresas com as pessoas uniformizadas e com qualidade. Então, se você está pensando, né, em uniformizar, trocar os uniformes dos seus colaboradores, olhe e pode procurar a Três Uniformes. Muito obrigado, Igor, pela parceria. Tem aqui o QR Code deles também, que você pode ter mais informações. Então, muito obrigado aqui, Progic, muito obrigado Três Uniformes. E muito obrigado, Dalva Correia. Oi, Dalva, tudo bem com você? Tudo bem, Fábio. E você? Obrigada pelo convite. Dalva, eu queria começar dizendo o seguinte, para quem não acredita na história do network do LinkedIn, eu digo que eu e Dalva somos uma prova real, a gente se conhece, nunca se viu pessoalmente ainda, a gente vai se trocando informações, curtindo as informações um do outro pelo LinkedIn, e olha que legal, né? De repente a gente está aqui se conectando. Então a primeira questão é que o LinkedIn funciona, né, Dalva? Super funciona, sempre funcionou, e porque ele tem, né? O LinkedIn é uma rede de relacionamentos, então a gente está aqui para alimentar esses relacionamentos na rede. Que bacana. Ô, Dalva, eu sempre digo o seguinte, eu sou de comunicação e eu gosto de fazer uma coisa um pouco diferente. Eu não quero ficar te perguntando o seu currículo, sua formação, sua idade, o que você faz, o que você não faz, aquela coisa toda. Mas a minha pergunta é, o que você entrega, para quem não te conhece, ou alguém que já te conhece, o que você entrega para o mundo hoje? O que você, no final do dia, o que você está fazendo, o que você está entregando para o mundo hoje, Dalva? É saber usar a própria língua a seu favor na comunicação. Sempre adaptando a linguagem de acordo com cada público. Perfeito. E hoje você dá treinamento, você dá mentoria,
São pessoas físicas, pessoas jurídicas que te procuram para melhorar essa questão da comunicação. Isso, a comunicação escrita, que acaba reverberando na comunicação falada também. Impacta, não tem como dissociar um tipo de comunicação da outra. Sempre começando, eu vou puxar sempre a sardinha para o meu lado, começando pela escrita. Se a gente vai gravar um vídeo, existe um roteiro. Nem que seja algo meio improvisado, tem ali alguns tópicos que a gente coloca num papel, num bloco de notas, para a gente saber exatamente do que a gente precisa falar quando vai gravar um vídeo. Então a escrita, ela é, para mim, a base da comunicação. E pode parecer uma pergunta um pouco óbvia, mas por que a boa escrita ainda é tão importante, Dalva, seja para a comunicação interna, pensando aqui um pouco no nosso podcast, seja para a comunicação externa. Por que a escrita ainda é tão importante, você acha? Porque ela é um registro formal na comunicação. Os documentos, eu sempre digo para as pessoas nos meus treinamentos e mentorias, a escrita, por exemplo, de um e-mail corporativo é um documento. Os relatórios são documentos, as propostas comerciais são documentos. São registros formais e toda empresa precisa ter os seus registros formais. Por isso que a comunicação escrita ela é fundamental. E claro, com a clareza e a objetividade, alcançando a assertividade nesse tipo de comunicação. Agora, uma curiosidade, a gente está cada vez mais escrevendo menos. Infelizmente, as redes sociais, nesse aspecto, a gente tem que ser muito sucinto, às vezes, né, e muito criativo. Isso, de uma certa forma, você acha que atrapalha um pouco a questão dessas coisas de você mandar poucas mensagens, mais mensagens de áudio? Como isso está no seu dia a dia? Como é que você entende que essa comunicação, principalmente das redes sociais, de uma certa forma, atrapalha ou você acha que exercita mais a criatividade nossa da escrita? Eu acredito que para ter a criatividade na comunicação, isso demanda repertório, Fábio. Perfeito. Para a pessoa conseguir sintetizar, se comunicar de forma muito concisa, muito sucinta, com menor número de palavras, com mensagens mais curtinhas, ela precisa ter repertório. Senão ela vai sempre enviar mensagens faltando elementos, faltando substância para comunicar o que quer. Então, quando a gente domina, isso que eu falei no início, essa questão de entender a nossa língua como principal ferramenta de linguagem mesmo. Por isso é tão importante ter um conhecimento, que eu costumo dizer básico, falando especificamente de gramática, que as pessoas fogem tanto, ai que saco, estudar gramática, mas ter um conhecimento básico das principais regras é fundamental para conseguir dizer muito, dizer com consistência, utilizando menos texto, menos palavras. Então, demanda repertório. De leitura, a gente fala muito que leitura ajuda muito na interpretação textual, ajuda muito na escrita. Então não tem, Fábio, atalho. A gente precisa treinar. Fantástico, Dalva. Eu estou pensando aqui nessa fala sua de repertório, que acontece... Outro dia eu fui dar uma palestra para jovens, falando sobre comunicação, e uma das coisas se você não tem repertório, se você não escreve, se você não lê, se você não exercita, no caso deles, quando vai chegar no Enem, por exemplo, como é que ele consegue fazer uma redação no Enem bem feita, se você não tem repertório? E eu tô aqui me culpando aqui, porque eu tô tentando lembrar uma frase de uma música do Adoniran Barbosa. Eu vou lembrar essa frase aqui e tal. E você falou um negócio fantástico, né? Quando você tem repertório, quando você tem conhecimento, você consegue ser simples mostrando muita coisa. Tem uma frase dele famosa que eu já escutei isso várias vezes, inclusive em outros podcasts. Ele era tão bom com conhecimento, tanto repertório, que uma frase muito curta tinha uma representatividade muito grande, né? Agora, você só consegue fazer isso... Isso era muito legal que você falou. Para mim, muito, muito importante a sua fala. Eu só consigo ser simples, só consigo escrever pouca coisa quando eu tenho muito repertório
a minha capacidade da síntese é muito boa, né? Porque não é escrever uma palavra curta, uma frase curta, mas é ter significado, né? Eu só faço isso estudando, né, Dalva? Sim, sim. Acabei de me lembrar do professor Leandro Carnal. Ele tem uma legião de fãs nas redes sociais. Verdade. Embora seja um grande intelectual, um grande estudioso, professor de história e tudo mais, ele consegue trazer numa linguagem simples tudo o que ele quer dizer. Mas é uma bagagem tamanha, né, de cultura, de leitura que ele tem, que ele consegue fazer isso com uma maestria impressionante. Então, por isso ele tem essa legião de fãs, milhões de fãs que o acompanham, que lotam as palestras dele. Ele consegue passear entre brincadeiras, traz um tom de brincadeiras, traz algumas piadas para transmitir a mensagem que ele quer para um público muito heterogêneo, um público muito diverso. Isso é fantástico. O que ele consegue fazer é fantástico. Embora seja um grande acadêmico, ele consegue traduzir, né, todo o repertório para uma linguagem simples, que a pessoa ouve e ela consegue, opa, eu entendi o que o Carnal disse. Entendi, gostei, vou acompanhar. Então é nisso que eu acredito, tá? Não é nada fácil simplificar, principalmente quem vem de um ambiente muito acadêmico, que tem uma linguagem muito mais rebuscada, muito mais formal. É complicado simplificar a linguagem para um grande público, mas quem consegue chegar nesse ponto, nesse caminho, olha, atingiu aí o ápice da comunicação. Inclusive, perfeito. Inclusive tem um comentário do colega do Karnal, que é o Mário Sérgio Cortella, que tem uma diferença entre simples e simplório, né? E ser simples dá trabalho, né? Não é tão simples assim, dá trabalho. E de novo, né, fazendo aqui uma correlação com a nossa conversa, escrever simples, ser objetivo, ser claro, né, cada vez mais assertivo, dá trabalho, né? Eu só consigo fazer isso, e adorei o seu comentário, com repertório, né? Porque eu não consigo, né, com repertório. Então, muito obrigado, acho que bem bacana o seu comentário. Dalva, eu acompanho de verdade, não é demagogia, eu te acompanho sempre, estou sempre vendo seus comentários, eu acho muito legal. A gente vai falar de alguns exemplos que você trouxe aí nos últimos LinkedIns aí que eu achei bem legal. Mas eu queria te falar o seguinte, a sua experiência ainda hoje que você vê, quais são os erros assim de gramática, enfim, de textos que o mundo corporativo ainda continua fazendo? E queria fazer um outro comentário contigo, não sei se você concorda. Às vezes o mundo corporativo, onde a gente trabalha, até porque a gente tem muita credibilidade onde a gente trabalha, às vezes tem que tomar muito cuidado no que você escreve internamente, porque inclusive acaba criando-se uma imagem daquela empresa, né, daquilo que eu escrevo, e inclusive algumas verdades são feitas pelo mundo corporativo. Então, tanto o jeito de escrever do líder, as falas, os estereótipos e tal. Às vezes eu nem ligo tanto porque está sendo divulgado lá fora, mas aqui dentro é muito importante. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande do que eu escrevo dentro das empresas, certo? Certo. Tem vou chamar aqui de peso do crachá. No e-mail corporativo, no final dele já tem ali gravada a assinatura. Geralmente é o nome do colaborador, da colaboradora, o cargo, muitas vezes, aí tem o logo da empresa, o nome da empresa. Aquilo não está ali à toa. O que isso representa? Bom, naquele momento, dentro daquela plataforma de e-mail, eu não sou a Dalva. A Dalva. Eu sou a Dalva, profissional da área de comunicação, né? Tem lá o nome do meu cargo. Então, naquele e-mail, eu estou falando em nome da empresa. Em nome dela, eu estou representando a empresa. E muitas vezes, no dia a dia, as pessoas se esquecem disso, Fábio. É verdade. De que aquela ferramenta, de que aquele contexto, antes de eu começar a escrever,
deixa eu virar aqui uma chavezinha e entender que eu estou falando em nome da empresa. Então tudo que eu escrever no e-mail, no documento, ou seja, também numa plataforma de mensagens rápidas, trocando ali com líderes, liderados, com os pares, sim, tem que mudar ali a chavezinha, a mentalidade e entender. Eu estou no ambiente de trabalho e neste ambiente de trabalho eu estou falando em nome da empresa. Em nome da empresa. Então é sempre procurar um caminho do meio, vou chamar assim, tá? De caminho do meio, entre os meus valores e os valores da empresa. Por exemplo, qual é a missão, qual é o objetivo da empresa e quais são os meus, para que eu consiga fazer uma comunicação que tenha eficácia. Senão sempre vai ficar aquela comunicação andando em paralelo. Porque eu penso de uma forma, a empresa tem outro posicionamento, tem que buscar uma sincronicidade. Qual é o ponto aí? Qual é o caminho do meio? Qual é o ponto comum para que eu consiga, dentro daquele contexto, fazer a comunicação estratégica, porque aí a gente vai para um lugar de estratégia mesmo, de comunicação, mas que também entregue quem eu sou. Muito bom. E uma pergunta, quem é que te procura hoje? São pessoas físicas, são empresas? Quem procura você? Qual é a dor dele? Empresas. Principalmente, Fábio, área de atendimento ao cliente. Perfeito. O que eu tenho recebido assim de demanda? Dalva, a minha área de atendimento ao cliente faz comunicação com o cliente através dos e-mails, através de mensagens. E o tom, as pessoas se queixam muito do tom, Fábio. O tom não está adequado à cultura da empresa. Mais do que a gramática, é o tom. É o tom. E eu também vou colocar para você que o tom é mais importante. Por exemplo, empresas da área de saúde. Tá. O tom, ele precisa ser mais acolhedor. Perfeito. Até porque quem está procurando a área de saúde, teoricamente, não está numa situação assim, tem alguma coisa, diferentemente você está procurando para comprar uma passagem aérea, né? Exatamente. Então é muito importante entender quais são as demandas de cada empresa. Se hoje eu trabalho na empresa X, isso não significa, se eu sair dela e for para a empresa Y, eu vou me comunicar exatamente da mesma forma. Eu tenho que entender o cenário. Eu tenho que entender qual é a cultura daquela empresa e de que forma eu vou me comunicar. Se eu saio de uma empresa extremamente tradicional, conservadora, com uma linguagem muito mais formal, se eu saio dessa empresa e vou para uma startup, isso, tem como CEO uma pessoa da geração Z, com outro tipo de linguagem, outro tom de mensagem, eu preciso me adaptar. Se eu quiser, claro, né, trabalhar ali, se tiver fit, enfim, com aquela empresa e tudo mais. Mas é entender que não existe uma fórmula, Fábio, não tem uma fórmula para todos os cenários. Não, para cada cenário a gente adequa de acordo com a cultura da empresa, de acordo com o público-alvo dela. E é interessante, Dalva, porque mesmo empresas do mesmo setor têm diferenças. Recentemente eu fui atender uma empresa, né? E ela estava dizendo que o rapaz, talvez geração, sei lá, Y, eu não lembro de cabeça, um menino muito bom, assim, sabe? E é uma startup. E aí um dos questionamentos até que estavam querendo trocar esse menino é porque ele tinha essa linguagem muito informal que os próprios colaboradores não estavam gostando. Olha que interessante, né? Os próprios colaboradores da cultura não estavam se sentindo tão representados lá. É uma startup, mas a cultura não era uma cultura totalmente despojada. Então, um dos casos que foi mais crítico, eu não lembro exatamente qual foi a frase, e aí tem tudo a ver com você, né, com a sua experiência. Um dos comunicados internos que eles fizeram, ele foi citar um funcionário que era mais antigo e chamou o funcionário de tiozão.
E apesar de informalmente as pessoas chamarem, mas na hora que você... E aí talvez entra a sua fala só para contribuir com o seu comentário. Uma coisa é eu falar. Na hora que ele vai pro e-mail marketing, um comunicado, onde eu escrevo lá Fábio Tiozão, por exemplo, o cara ficou ofendido, sabe? Então olha só como é importante isso, né? Ah, mas eu chamo ele de tiozão. Chamar uma coisa... Primeiro que nem sei se ele gostava de ser chamado. Ok, isso é uma outra pergunta. Mas segundo, que é mesmo que ele gostasse, uma coisa é você ter um café da manhã e chamar ele. Outra coisa é você escrevendo por e-mail para a empresa inteira, né? E foi o caso real mesmo que aconteceu a ponto de ele falar, não tá dando mais certo, não tá dando fit. E aí você fala, mas pô, é uma startup, teoricamente, uma empresa avançada, né? Teoricamente. Avançada nem acho que é o termo correto, mas enfim. E você vê que mesmo assim a cultura não combinava, né? O que é importante a sua fala, né? Fábio, que exemplo maravilhoso. Nos meus treinamentos, eu toco muito no ponto da adequação. Pense, você está onde agora? Cruzou com um colega no corredor, chamou pelo apelido. Eu falo muito sobre essa questão do oi, meu amor, minha querida, minha linda, né? Se existir esse nível de proximidade e todas as partes envolvidas nesse tipo de tratamento estiverem ok com essa forma de tratamento, tudo bem, mas quando vai para a escrita, muda. Inclusive, isso entra até numa questão, Fábio, de compliance. É verdade. Por exemplo, escrever um e-mail, oi, Fabinho, tudo bem? Nada de diminutivos, é oi, Fábio, olá, Fábio, enfim, vai usar o bom dia ou boa tarde. Não usar os diminutivos na escrita desses e-mails. E-mail, como eu disse logo no começo, na sua primeira pergunta, é um registro formal da empresa. É claro que não precisa também ir para o extremo formal, prezado senhor Fábio. Excelentíssimo, né? Excelente, nossa, nem cabe, a não ser que seja algum órgão, né? Claro. Enfim, algum setor da presidência da República, algum setor diplomático, que aí sim, nesses setores a linguagem ainda exige essa forma de tratamento. Por isso que eu falo, cada ambiente tem a sua forma de linguagem. Então a gente entende, observa, entende e aplica. No caso desse colaborador, caberia uma conversa de adequação de linguagem com ele. Não é de proibi-lo de chamar de tiozão. Primeiro, pergunta se está tudo bem para a pessoa. Isso aí. Segundo ponto, entende em qual momento pode trazer esse tipo de vocativo, né? Esse tipo de chamamento. No corredor, na hora do cafezinho, saiu para almoçar juntos, está no momento de descompressão, né? Momento ali de bater papo, ok. Agora vai para uma reunião importante, vai escrever um relatório, jamais. É mostrar para a pessoa que não é uma questão de certo e errado, né? Não é sobre essa questão binária. Isso aqui é muito certo, isso aqui é muito errado. É adequar. Em que momento cabe uma fala como essa? Em que momento é preciso adequar para uma questão mais formal, para uma linguagem mais, vou chamar aqui, Fábio, de profissional mesmo, sabe? Sim. Uma linguagem mais profissional. Não se trata de robotizar a comunicação, não é entender, bom, eu agora estou entrando numa reunião com a diretoria, vai acontecer uma apresentação, isso não cabe, essa linguagem não cabe, vou reservar para outro momento. Você sabe que isso foi muito interessante. Esses dias eu tive uma outra empresa que eu fui fazer um trabalho e, na verdade, eu já estava trabalhando com eles e eles pediram para a gente soltar um comunicado interno, porque, principalmente depois da pandemia, um outro meio de comunicação é o Teams, né? O Teams acabou virando um meio de comunicação muito comum, em muitos casos até substituindo o e-mail, como você disse no início. E uma das coisas que essa adequação que você fala é que tinham muitas pessoas, tipo, às vezes ia escrever alguma coisa, colocava o coraçãozinho, né? Coraçãozinho, usa os ícones, né? Os GIFs lá.
E olha que interessante, né? Pode parecer uma coisa muito básica, mas comunicação, e você sabe tanto quanto eu, comunicação não é só o que você passa, é o que o outro entende, né? Então você imagina o seguinte, por mais que eu não tivesse nenhuma intenção, mas eu mando uma mensagem para você de trabalho, tô falando de trabalho, né? Tô falando aqui dentro do ambiente de trabalho. Eu mando uma mensagem para você, você manda para mim, eu mando um coraçãozinho, oi minha linda, né? Como você disse no início lá. Eu não sei se a palavra é essa, mas às vezes precisa ter um bom senso, né? Porque eu não tenho tanto... Mesmo que eu tenha intimidade um pouco com a Dalva, a gente já trabalha junto há 5 anos, por exemplo, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque tem registros, tem compliance, tem um monte de outra informação. E você falou muito bem, não é robotizar o processo, não é ser uma máquina, mas é ter um bom senso ali, né? Não sei se colocar um coraçãozinho, por exemplo, né, um beijo lá, aquele beijo tal, numa plataforma de comunicação de trabalho é a mais adequada. Não sei se você já chegou a ver situações como essa, Dalva. Sim, Fábio. Inclusive, eu já fiz um post no LinkedIn sobre essa questão do minha linda, minha querida, até vida eu já ouvi em treinamento, hein? As pessoas deram depoimento de Minha que vida. já receberam mensagens, oi minha vida. Nossa. Bom, extrapola completamente o limite da adequação ali da linguagem. E você sabe que as pessoas trouxeram muito, falando de dor, como você me perguntou antes, isso é uma dor, porque as pessoas não se sentem confortáveis com essa forma de abordagem, né? Do minha linda, do meu amor. Não, eu não sou seu amor, eu não sou sua linda, eu não sou sua querida. Eu sempre digo para as pessoas, chame pelo nome. Chamar pelo nome não tem erro. É isso aí. Não vai errar, não vai gerar ruído na comunicação. Principalmente se estamos falando de uma saudação inicial. Imagina, Fábio, já começar essa conversa gerando incômodo na outra pessoa. Sempre a gente precisa observar. Por exemplo, eu também recebi nesse mesmo tipo de post comentário como, mas Dalva, na minha área, eu atuo na área de beleza. E as minhas clientes adoram ser tratadas com meu amor, minha linda, porque isso mexe com a autoestima delas. É um contexto muito específico. Claro, perfeito. Então é sempre entender onde a pessoa está, ela observar esse cenário, ela entender qual é a cultura de comunicação daquela empresa. Como você falou, embora fosse uma startup, tem uma linguagem um pouco mais formal. Poxa, mas não é uma startup? São muitas verdades, Fábio, que a gente carrega na nossa cabeça. Se eu estou indo para uma startup, linguagem super descolada. Não. Isso é uma verdade interna. Tem que chegar nessa empresa e fazer aquele reconhecimento do local, reconhecimento do ambiente. Deixa eu observar como as pessoas se comunicam por e-mail aqui. Deixa eu observar como as pessoas se comunicam no café, durante o expediente de trabalho, se tem essa questão mais despojada, essa atitude mais despojada, ou as pessoas têm ali, de fato, um cuidado, né? uma atenção para a formalidade. Por quê? Porque é um ambiente de trabalho. E ao fazer essa observação, faz a adequação. Então, muitas vezes, acaba ficando, né, por conta do setor de RH, cuidar, né, levar essa conversa para os colaboradores, e muitas vezes não sabe como fazer, Fábio. Você deve também lidar com isso. Como vamos chamar esse colaborador que chama o colega, enfim, ou o líder, enfim, de tiozão? Como dizer para ele que não cabe? Não, é isso mesmo. Você estava falando que eu lembrei de um caso que primeira coisa que eu faço igual você, eu acho assim, não tem erro chamar pelo nome. Se você não gosta de Dalva, aí você vai dizer, pô, Fábio, você pode me chamar por, sei lá, Dalvinha? Ok, mas você tá... Porque a decisão é sua, não é minha. Eu tive recentemente uma empresa na Bahia, eu comentei isso com eles. E fábrica tem muito disso, né? Eu trabalhei muito tempo em fábrica.
apelidos pesados, e o ambiente às vezes é difícil, dependendo da situação, é difícil para você levantar o braço e dizer assim, ó, eu não gosto que me chamem de Fabinho, por exemplo, que você deu aqui, não é o caso, mas como exemplo. Então assim, é papel do líder, sim, concordo contigo, é criar um ambiente, até falei isso para eles outro dia, né? Outro dia eu estava conversando com o Luiz Buono, que também é muito atuante no LinkedIn, e eu achei muito legal a fala dele, até escrevi um post que ele falou o seguinte, quando ele talvez não sabia exatamente como me chamar ali, ele falou, qual a melhor forma que você quer que eu te chame? Cara, é isso. Olha que legal. É Fabião, é Fabinho, é isso, é aquilo. Ele até falou, Fábio, a gente foi tomar um café, ele falou, ó, eu já vi o pessoal te chamar disso, daquilo, mas a pergunta foi pra mim, não foi pra ele, entendeu? Então, assim, eu acho que uma dica pras pessoas, pras empresas, pros líderes pergunta pra pessoa, mas já tá tanto, mas eu já conheço a Dalva há 5 anos, não tem problema, Dalva, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você gosta de ser chamada? Você concorda que muda totalmente, Dalva? Totalmente. Olha esse cuidado, olha a atenção à outra pessoa. Isso é um dos pontos que torna a comunicação eficaz. É a pergunta, é a curiosidade, é o interesse. O interesse é a chave, Fábio. O interesse é a chave. É a chave. E a decisão não é sua, é do outro. Né? Porque o nome é do outro, o outro que tal. Né? Eu posso, tudo bem, adorei ser chamado de tiozão, zero problema, mas foi uma decisão minha, não foi uma decisão do outro. Foi eu que disse que posso ser chamado de tiozão ou vice-versa. Isso é muito interessante. E aí, assim, ao mesmo tempo, né, Dalva, o que eu percebo cada vez mais é que a escrita, a fala, o jeito também remete até um pouco do brand da empresa, né? De como é que a empresa se posiciona. Então eu acho legal quando as empresas te procuram, por exemplo, nesse caso, porque assim, ela sabe que isso é importante, ela sabe que a escrita é importante, porque no final da história é uma marca que está sendo vendida ali, certo? Certo. Eu também fico muito feliz quando as empresas me procuram com esse foco na escrita. Tem, claro, uma queixa em relação à parte gramatical, por exemplo, essa troca de mensagens rápidas pelo Teams, por exemplo, às vezes as pessoas abandonam pontuação. Terrível, né? Então assim, não faz uso de pontuação nenhuma, esquecem de fazer ali a concordância verbal, por exemplo. Então, mais uma vez eu vou trazer aqui, para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, temos as nossas verdades internas. Para mim não tem problema se eu receber uma mensagem do canal de atendimento de uma prestadora de serviços e tiver ali um erro de concordância, se não tiver pontuação, para mim não vejo problema nenhum. Eu não vou deixar de fazer negócios com essa empresa por conta de erro na escrita. Mas essa é uma opinião muito pessoal. O que eu vejo de modo geral, Fábio, com todas as pessoas com quem eu converso, inclusive pessoas próximas, que são profissionais, né, que contratam serviços, elas acham que isso depõe totalmente contra a empresa. Dalva, recebi uma mensagem da empresa que eu queria levar o meu cachorrinho para fazer uma tosa na clínica veterinária que fica na zona sul de São Paulo. Aí me mostra a mensagem, poxa, eu não acho legal, não tem pontuação nenhuma, errou a grafia da palavra. Poxa, aí eu paro e penso, isso a pessoa me contando. Eu paro e penso, se não existe um cuidado nesse primeiro contato, né, via mensagem, imagina o trabalho em si, a prestação do serviço em si. Pode ser um preconceito? Pode não ter relação nenhuma, a forma de escrever com o trabalho executado. Mas e aí? A gente sempre vai ficar naquela posição de esperar por menos? Por que não buscar o preparo, buscar o treinamento, buscar estar de fato com uma linguagem, com uma escrita adequada, para não ficar refém da forma como um potencial cliente enxerga um erro grosseiro, né? Algo muito, muito banal ali na escrita.
é sempre bom a gente, nesse caso, pecar pelo excesso, né? Excesso entre aspas, mas cuidar ali das regras básicas, como eu falei, cuidar da pontuação, cuidar dessas questões para que quem chegar, independentemente dessa pessoa ligar ou não para erro ou não, mas conseguir atender o maior número de pessoas possível. E não ficar contando de, ela não vai ligar para isso, né? Isso aqui foi só uma coisinha pequena, uma bobagem. E no caso dessa pessoa que me trouxe o relato da clínica veterinária, ela procurou outra, Fábio. Ela falou, não, sabe, a gente está no bairro nobre, ainda tem essa questão. Está no bairro nobre de São Paulo, né, com preços, enfim, mais altos. Então, eu não admito que a comunicação escrita seja tão descuidada. Essa é a vida real. Esse é o ponto, Fábio, que as pessoas não falam. Você não vê muito esse discurso por aí, porque toca em pontos sensíveis. Tá? Se a gente ampliar essa conversa aqui, a gente vai para as questões sociais, para as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, né, em boas escolas, na infância, enfim. A gente vai para outras camadas que envolvem questões sensíveis. Mas se a gente está pensando, estamos aqui focando numa questão de trabalho, a gente precisa olhar para isso. Precisa cuidar disso com a ferramenta que tiver disponível, sabe, Fábio? Da forma que estiver ao alcance. Não, eu vou treinar sim a minha escrita da forma que eu conseguir. Ou eu vou seguir o perfil da Dalva lá no LinkedIn, vou acompanhar as dicas que ela posta. É fazer de alguma forma, entendendo o quanto o mercado é competitivo. O quanto o mercado é cruel mesmo. Dalva, perfeito. Vamos dividir em 2 pontos. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que tem uma questão perigosa de entrar para uma questão social, que é verdade, sim. Mas vamos pensar de uma maneira mais pragmática. Mesmo para situações como essa, a gente não está falando aqui de um exímio escritor, você não está pedindo para o cara fazer uma poesia, você está falando de ser coisas mais objetivas e assertivas. E aí, vamos ser sinceros, você tem hoje, além da Dalva, você tem hoje ferramentas, você tem corretores que são aí gratuitos, fáceis. Eu acho que tem por trás disso credibilidade. Eu faço parte desse grupo igual a sua colega lá. Quando eu recebo alguma coisa com uns erros, eu já crio uma falta de credibilidade. Eu não sei se isso gera para mim uma certa segurança. Eu não estou pedindo textos muito elaborados, estou pedindo cuidados de gramática mesmo. Então, fora essa questão social, de novo, que você falou com muita correção, pô, o cara não fez uma mínima correção, ele não passou aqui um corretor, né? Ele não usou um aplicativo. Quer dizer, hoje tem coisas gratuitas. Eu fico assustado, até pelo próprio WhatsApp, por exemplo. Ele já vai gerando ali uma correção das suas palavras quando você erra ali, né? Se a pessoa nem isso se preocupou, então, de verdade, desculpa, ou falta repertório, né, Dalva? Aí, quando falta repertório, eu pego, por exemplo, os meus pais, né, mais velhos, eu até entendo porque falta repertório. Porque, com certeza, a palavra foi corrigida pelo WhatsApp, por exemplo, mas ele nem sabe qual usar ali, né? Então, concordo totalmente com você. E o mundo é cruel, desculpa, pessoal, mas o mundo é cruel mesmo. Você tem razão. Essa é a vida real. Essa é a vida real. Porque as pessoas, até trazendo um pouquinho o cenário do LinkedIn, eu vejo muitas pessoas falando, o LinkedIn é o LinkedIn, as empresas são todas muito prósperas, é todo mundo feliz. Mas quando fecha o aplicativo, sai do computador e vai para a vida real, a realidade é outra. É isso aí. A realidade é outra. É o print com aquele erro, rolando nos grupos do WhatsApp. Esta é a verdade. É isso que acontece. E quanto mais alto o cargo, Fábio... É isso aí. Perfeito. Mais a rádio corredor é mais intensa. Então, principalmente para quem almeja cargo de liderança ou já ocupa cargo de liderança,
é fundamental olhar para a comunicação. Olha para a comunicação escrita, que é onde tudo começa. Até para falar bem. Às vezes, Fábio, eu recebo depoimentos assim: Dalva, na fala eu me expresso muito bem. Na hora de escrever, eu me enrolo toda. Não tem como ser tão diferente assim. Sim. Né? Assim, a fala está num extremo e a escrita no outro extremo. Alguma informação aí não é verdadeira. Concordo. Alguma coisa não está funcionando. Tudo começa na escrita. E como você trouxe muito bem, não é para ser um Machado de Assis, nem uma Clarice Lispector na escrita, até porque a linguagem da época deles não é a linguagem que a gente usa hoje. Perfeito. Hoje nós temos outra linguagem. Mas não é por termos outra linguagem que vamos banalizar essa linguagem, principalmente se tratando de ambiente de trabalho. Essa questão do repertório, vamos chamar aqui de palavra-chave da nossa conversa, Fábio, repertório. Quando a gente tem repertório, a gente consegue transitar facilmente, sai de uma reunião com os acionistas e vai bater um papo com a galera que está no operacional, por exemplo. A pessoa com repertório, ela consegue transitar entre esses cenários com muita tranquilidade, com leveza, entendendo que cada grupo desse, já falei, de acionistas e o pessoal que está ali em nível operacional, ele entende que cada grupo tem um tipo de linguagem. Se ele quer ser entendido, compreendido, ele vai adequar a linguagem para cada grupo desse. É isso aí. Deixa eu só chamar aqui, eu tenho um quadro chamado Reflexões, Provocações e Dicas sobre a tal comunicação interna. No final do ano passado, Dalva, eu lancei um livro, né, que fala justamente sobre esse tema, e tem um capítulo dele que diz o seguinte, né, eu até fiz assim uma provocação. Comecei a escrever, e esse comecei com 2 S's, né, e as pessoas perderam a atenção no comunicado, né, obviamente que era uma provocação. E é isso mesmo, eu disse assim, né, e digo isso na comunicação interna, que é muito parecido com o que a gente está falando. Não adianta, você tem uma boa intenção, você é uma pessoa que gosta de escrever, as pessoas gostam de você, né? Até trazendo de novo para o mundo corporativo. Você se relaciona bem, né? Como você falou, quando eu estou no grupo de pessoas lá, me falo bem. Ok, tá tudo tô falando do mundo corporativo, tá? Legal, bacana, mas você vai escrever um comunicado interno para a empresa e você comete um erro desse, cara, a credibilidade lá embaixo, né? Entendeu? E, de novo, a gente não está pedindo um texto extremamente formal, mas quando a gente erra textos, palavras gramáticas, e de novo, principalmente agora que você tem corretores, para mim mostra uma falta de atenção, uma falta de cuidado com o interlocutor. Então, para a comunicação interna, e de novo, para você que está representando a empresa, como você mesmo disse no início, com o seu logotipo lá, com a sua imagem e tal, é muito importante. E não adianta a mensagem foi bem escrita. Cara, tem gente, e eu confesso que às vezes eu sou assim, pega um erro ali, parece que meio que bloqueia, não sei se funciona assim para você, parece que meio que bloqueia um pouco todo o conceito que está vindo por depois. Então, assim, sim, para a comunicação interna, se você tem uma dificuldade, fala com a Dalva, né? A Dalva vai passar os contatos dela, mas isso não é brincadeira, é verdade. É sua imagem, é sua empresa, você está escrevendo alguma coisa. E, claro, Fábio, às vezes uma palavrinha deu um erro e alguém vai dizer, pô, mas as pessoas olharam, eu fiz 10 comunicados e aquele que eu errei, as pessoas olharam. A vida é assim, como a gente falou aqui, a vida é assim. Eu já passei várias vezes assim. Você fez 10 comunicados perfeitinhos, aquele comunicado que você errou, a palavra errada, as pessoas vejam isso. Inclusive até brinco, né, Dalva, porque as pessoas dizem assim, aqui na empresa as pessoas não leem comunicado, ninguém lê nada, tal. Faz um comunicado com erro pra você ver se não vai aparecer, mas vai aparecer. Porque, na verdade, parte de um conceito que a escrita para comunicação interna não pode ter erro. Então, assim, a pessoa leu, tá tudo direitinho, agora viu um erro lá, é impressionante
E acho que bom que aconteça isso, viu, Dalva? Eu não acho que seja totalmente ruim, não. Porque se a pessoa viu o erro e ela comenta com você, é porque ela se incomodou, não é isso? Sim, perfeito. Aí a gente esbarra numa questão que é a correção. Culturalmente, Fábio, a gente tem aqui, é um ponto sensível, a questão da correção. Viu um erro, A forma, né? e-mail, A forma da correção. a forma da correção. Mas aqui eu vou agora tocar um pouquinho num ponto de mentalidade e de autoconhecimento. Vamos errar. Eu lembro que anos atrás, uma profissional que trabalhava numa grande empresa de buscador na internet, ela disse assim para mim: Dalva, eu trabalho num setor aqui na empresa no qual eu não posso errar, da escrita, né? Aí eu olhei para ela, Fábio, e disse assim: desculpa, mas você vai errar. Qual é a diferença? É justamente o que você trouxe, Fábio. Você vai errar. Então, assim, você acabou de escrever, olha uma dica aí importante que eu vou dar para o pessoal. Perfeito. Acabou de escrever o texto, o comunicado, o relatório, o e-mail, enfim. Deixe esse texto descansar. O que isso significa? Se afastar dele. Levanta, vai tomar uma água, um café, bater um papo, se desconecte do texto. Por quê? Porque o olhar está viciado. Então é preciso se afastar desse texto por um tempinho, se puder ser no mínimo 15, 20 minutos, ótimo. Se puder deixar para o dia seguinte, melhor ainda. Porque ao retomar o texto, se houver erros, esses erros vão saltar aos olhos. Eles vão gritar, falando: meu Deus, como eu escrevi isso dessa forma, que loucura. Por quê? Porque desviciou o olhar. Então, às vezes, as pessoas ficam muito chateadas. Poxa, eu cometi esse erro aqui nesse e-mail, mas eu sabia a regra, eu sei qual é a forma correta. Sim, mas você estava no afã da escrita, né, a tal da correria. Hoje eu me sinto, né, numa grande maratona, porque todo mundo está na correria. Todo mundo vive uma correria. Então é aquela correria, um monte de coisas na cabeça. Então o texto bem escrito, qual é o segredo dele? A revisão. É a revisão. Então eu disse para ela: você vai errar. Qual é a diferença? É você ter essa prática de revisão, usar os meios digitais, como você disse, Fábio, de fazer correção automática, mas sempre conferir depois. Não, nunca confiar 100% em corretores, tá? Sempre conferir depois, porque às vezes o corretor, ele faz uma correção, mas ele mexe em outra coisa que pode alterar o sentido da mensagem que você queria mandar anteriormente. Então, usa assim, todas as ferramentas para fazer correção, mas sempre faz a leitura final antes de seguir com aquele texto e enviá-lo para alguém. Esse é um ponto importante. Então, o erro, não tem jeito, a gente vai errar sim, mas a revisão é que vai minimizar a chance de daquela mensagem, aquele e-mail, aquele relatório seguir com algum erro. Só para descontrair um pouquinho, teve um treinamento, um curso que eu fiz uma vez, que uma participante trouxe um relato muito engraçado, falando desses errinhos, né, que são uns errinhos bobos, errinhos básicos, na palavra pedido. Era um relatório que ela havia escrito, e tinha a palavra pedido. Só que, na hora de escrever, ela comeu o primeiro D. E ela não fez essa nova leitura, ela não fez a revisão. Até porque o corretor não diria que é uma palavra errada, né? Exatamente, não podemos confiar 100% em corretores, porque a palavra existe. Exatamente. Faltando aquele D, a palavra existe. O que aconteceu?
né? Virou uma grande chacota na empresa, né? Todo mundo rindo muito, zoando ela. E claro que ali, quando ela contou no curso pra gente, a gente também riu, a gente também achou engraçado. Só que quando passa, Fábio, esse momento instantâneo, imediato, da piada, da graça, o que fica? Não, terrível. Terrível. Né? O que fica depois? Você fala, nossa, poxa, ela não poderia ter conferido antes de enviar? Vem sempre aquele julgamento. É assim que nós, humanos, Verdade. Tem um julgamento. Poxa, ela não poderia ter conferido. Seguiu assim para a liderança, seguiu dessa forma lá para os gestores. Poxa, poderia ter tido um pouco mais de cuidado, como você trouxe aqui. Então, pessoal, não é brincadeira. Não é brincadeira. É claro que a gente vai sempre fazer o nosso melhor, ainda assim pode escapar alguma coisa, mas é ter a consciência, bom, eu fiz o meu melhor. Então, aconteceu esse erro, seguiu assim, assuma as consequências. É possível corrigir? É possível fazer uma correção, reenviar esse documento? Se não for possível, a gente aprende com aquela experiência e vai ter mais cuidado. Tem um relato, Fábio, em relação a essa questão de erro em e-mail, aí já não vai ser mais na questão ortográfica, como eu trouxe agora esse exemplo engraçado, mas em outro ponto, que é nas expressões ir ao encontro de, vai ao encontro de e ao encontro a. Vai ao encontro de, minha opinião vai de encontro à sua, que significa oposição, que significa choque. Então, um grande amigo meu, que é profissional de marketing, uma empresa que ele estava atendendo, é um exemplo real, tá? Uma troca de e-mails entre alguns funcionários dessa empresa e um potencial cliente. A pessoa queria, quem redigiu a mensagem estava com a mentalidade de, olha, essa nossa questão aqui vai ao encontro potencial cliente do que você deseja. A pessoa estava pensando isso. Mas na hora de escrever, ela trocou a expressão. De encontro. De encontro. De encontro a. O potencial cliente recebeu, ele interpretou da forma como estava escrito. E uma negociação de alto valor foi encerrada por conta de um erro desse. Caraca. Agora a gente está falando de... É isso aí. De dinheiro. A escrita não é tão importante. Não caiam nessa. Não caiam nessa. A gente não sabe qual, né, pensando em conhecimento gramatical, enfim, a gente não sabe qual é o nível, né, de escolaridade, de conhecimento, da gramática da língua da pessoa que vai receber o nosso texto. A gente não sabe, a gente não tem esse controle. Por isso que eu falei lá atrás, contar que tá tudo bem se eu escorregar numa coisinha ou outra, isso é apenas a nossa opinião. A nossa verdade, né? Não, a nossa verdade, não a opinião da outra pessoa. Porque depois, quando vem a consequência, Fábio, nossa, poxa, não poderia ter aliviado, não poderia... se a gente está falando aqui de processo comunicativo, a gente tem o emissor da mensagem e o receptor da mensagem. Ao emitir a mensagem, a gente precisa ter a responsabilidade de que aquela mensagem está de acordo com o que a gente precisa passar. Dalva, muito bom, muito bom. Eu estou pensando aqui várias coisas, inclusive essa dica que você falou dos 15 minutos aí, fantástico. Eu vou confessar para você o que acontece comigo às vezes, não que eu não possa errar um texto ali, uma palavra, acontece, mas isso normalmente eu fico mais atento. O que às vezes acontece comigo é engolir algumas palavras, porque tá tão claro na minha cabeça qual é a frase toda, e aí quando eu dou esses 15 minutos e tal, aí você vai ler de novo, tá faltando o D, né, tipo assim, as palavras,
Mas não é que eu escrevi errado, é que o meu cérebro tá pensando alguma coisa, eu tô lendo, né? É muito louco isso. Eu tô lendo que aquela palavra está lá e não existe aquela palavra lá, né? Então não é um erro nesse sentido, é um erro porque eu engoli a palavra. Simplesmente eu engoli. E aí, quando não dá esses 15 minutos, aí acontece. E outra coisa também, agora você me falando, que me veio na cabeça, Dalva, que pode ser mais cruel ainda, principalmente pelas redes sociais, é aquela história seguinte, né? Você tem os detratores, tem as pessoas que te elogiam, e tem uma galera que a grande maioria que é a silenciosa. É a galera que tá vendo o seu texto, tá acompanhando o seu texto e não te fala nada. E tá criando a sua imagem em função do que você tá escrevendo. Eu sempre falo isso, pessoal. Tem uma coisa que até hoje eu não entendi, de verdade eu não entendi, que as pessoas não compreenderam que as redes sociais é uma forma de você contar a sua história. É uma forma de você expressar. E as pessoas compram, não é comprar só de questão financeira, elas compram uma imagem sua através daquilo que você escreve. Então quando você escreve errado, você tá contando pra pessoa que você tá escrevendo errado. E essa semana aconteceu, eu vou a um evento semana que vem, e eu fiz um post lá que alguém mandou, e uma pessoa que fazia muito tempo que não me via mandou uma mensagem, tem uma palavra errada no post, né, que alguém escreveu. Olha só, é uma pessoa que não tinha contato nenhum, mas ela tá vendo, né, ela tá vendo o que está sendo escrito, então isso é muito importante, é a sua imagem que está sendo representada lá, é o que você está vendendo para o mercado. Então, é fundamental, Dalva, é fundamental. E, de novo, a gente não está falando de Machado de Assis, a gente está falando do dia a dia, estamos falando de pessoas, de uma imagem que você vende, né? De uma construção que você vende. Talvez no meu caso, no caso da Dalva, a gente está vendendo um produto mesmo, é verdade, a gente vende isso, comunicação. Mas para você do dia a dia aí, para você que está com seus colegas na escola, né, o seu líder, o líder que escreve, inclusive acontece muito disso, muito disso. Líderes que não escrevem bem, né, Dalva? E aí a credibilidade cai também, né? Por isso que eu falo, tem muito a ver com credibilidade. Eu até queria, por causa do nosso tempo também aqui terminando, queria que você completasse com isso, né? Comunicação que seja verbal, que seja escrita, tem a ver com credibilidade, não tem? Você não acha? Totalmente, Fábio, totalmente. E pensando em cargos de liderança, eu já ouvi de pessoas que trabalham no RH, que já me procuraram, Dalva, estamos pensando em fazer uma trilha de comunicação escrita para liderança, mas existe uma insegurança nessas pessoas, nesses profissionais que querem oferecer esse treinamento, porque esbarra em ego, sabe? Como que eu vou chegar para o time de liderança e dizer, olha, vocês precisam treinar a comunicação escrita de vocês? Principalmente a escrita, né? Porque a falada ainda meio que tudo bem, né? Porque a falada é só expressão, você usa alguns jargões, né, tal. Ainda, eu acho que a falada ainda meio que tudo bem. Agora a escrita é difícil mesmo, você tem toda a razão. É complicado, né? É difícil, porque existe, como eu disse, culturalmente as pessoas não recebem bem um feedback em relação a um erro que ela cometeu na escrita. Existe algo ali que eu confesso para você que não tem muito sentido para mim. É a sua língua. Ela tem uma gramática complexa, sim. Não tem como a gente saber tudo. Então, o que há de mal, o que há de errado em receber uma correção, em entender que é importante passar, sim, por um treinamento de comunicação escrita. Poxa, vai trazer algumas questões lá da época da escola? Sim, vai trazer porque são questões importantes, são fundamentais, até porque isso influencia diretamente na clareza das mensagens, Fábio. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui, principalmente para as pessoas que estão em cargos de liderança, é entender que isso não depõe contra. Nossa, olha lá o líder fazendo um treinamento de comunicação escrita. Isso, na verdade, é exemplo para todos os liderados. Fala, nossa, se ele está cuidando dessa comunicação, por que eu não vou cuidar? Ela é fundamental, ela é importante. Então, eu percebo, Fábio, uma resistência, sim, porque, como eu falei, o RH não sabe como levar isso
para um time de liderança, porque esbarra em ego. Imagina, jamais eu preciso fazer. Precisa. Ainda mais depois de passar por mim, aqui eu vou puxar. É que tem um ponto. É o meu método, né? Não, porque claro, eu claro. método de ensino, enfim. É que tem um outro. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte: é que tem um outro ponto também, que até se for da liderança, eu acho que também tem o seguinte, né? Talvez muito disso são alguns traumas que a gente traz, porque o problema não é a correção, é a forma da correção. Inclusive, é o seguinte: inclusive você que é líder que está aí pensando em fazer o curso incomodado, pense como é que você dá o feedback para o seu colaborador quando ele erra. Porque normalmente, como você até disse no início aqui da menina que esqueceu a palavra, infelizmente, situações como essa nunca vêm de uma maneira bacana, nunca ninguém vem. Eu vou confessar para você, a gente já errou, mas teve um caso de uma pessoa que eu conheço no LinkedIn que ela escreveu um erro de português lá feio, eu fui no pessoal dela, no mensagem, disse, ó, fulana, toma cuidado, olha aquela palavra que está escrito errada. Até hoje ela me agradece, porque eu fui ali, entendeu? Era uma palavra que estava bem assim, ruim ali, do jeito que estava escrito lá. Porque eu acho que também tem um pouco disso, né, Dalva? Infelizmente, os feedbacks que a gente recebe, principalmente em relação à escrita, nunca são feedbacks bacanas. Sempre foi meio esculachado, meio de ridicularizar, né? Olha o que jeito que ele faz. Então, talvez também seja isso um feedback para a gente aprender também, né? Na hora que for dar um feedback para um colaborador, enfim, qualquer pessoa, marido, esposa, filho, que seja, também, ó, esse erro aqui não tá legal, acho que não combina, né? Também tem um pouco disso, você concorda? Concordo, a abordagem tem que ser: todos erramos. Já começa assim a conversa. É isso aí. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, fazendo aí a conjugação. Já estamos até conjugando o verbo já. É fato, todos nós erramos. Então aconteceu esse erro nesse texto, nesse comunicado, nesse e-mail. E é fato, prejudica a imagem não só do profissional e, consequentemente, Fábio, da empresa. É isso aí. Da empresa, porque a pessoa, o profissional, está representando a empresa. Então, não é uma bobagem, não é brincadeira. Essa questão de como fazer... Inclusive, Fábio, eu conheço casos até de profissionais que disseram, bom, eu vou precisar dispensar esse funcionário porque erra demais. É isso aí. Porque não consegue ter essa conversa franca com esse colaborador, de levar uma conscientização para ele, falar, olha, é muito importante que você treine a sua escrita. Não só para trabalhar nesta empresa, para trabalhar em qualquer empresa. É importante para o seu crescimento profissional, crescimento pessoal, é só ganhos que a pessoa tem investindo na sua comunicação, nesse desenvolvimento da sua própria comunicação, porque ela vai levar isso para onde ela for. Então, trazendo essa abordagem mais educativa, conscientizando a pessoa da importância, porque isso mexe com a imagem profissional e mexe com a imagem, ela naquela posição, né, como representante da empresa, do mercado. Perfeito. Entendendo isso. Mas tem um ponto, só para a gente fechar essa questão da correção, Fábio, que vai esbarrar em autoconhecimento, que é o seguinte: sejamos filtro, não esponjas, tá? Por quê? Recebeu uma correção de uma forma grosseira, né, descuidada, ridicularizada, filtra. Bom, do que essa pessoa trouxe. O tom não foi legal, foi grosseira, não gostei. Ok. Mas deixa eu focar no que ela quis corrigir. Deixa eu identificar se realmente foi isso, para que eu não caia mais nesse erro. Porque a gente controla, Fábio, a nossa comunicação. A forma como a outra pessoa se comunica compete a ela. Ela não conseguiu, ela não sabe fazer, ela não tem tato. São questões dessa pessoa, Perfeito. não minhas. Perfeito. Não minhas. Então é entender que
Deixa eu filtrar só o que me interessa nessa mensagem. Não soube falar, não soube... Ok, eu posso filtrar alguma coisa de bom? Qual é o núcleo dessa mensagem? Ah, eu escrevi isso aqui da forma errada, não conhecia essa regra, agora eu vou me atentar mais e segue a vida. Se couber, se tiver oportunidade, pode dar um toque nessa pessoa. Olha, eu recebi a sua correção, muito obrigada, mas é importante, né, que da próxima vez você cuide um pouquinho da sua forma de falar, do seu tom, porque todos nós erramos. Não, fantástico, perfeito. Você contou aquilo que você consegue. Perfeito, achei fantástico. Eu só tô também, por causa do nosso tempo, queria te agradecer de verdade, se depender aqui de ficar mais tempo. Adorei conversar com você. A Dalva, inclusive, está no Rio de Janeiro, né? Por isso que a gente fez essa reunião virtual, apresentação virtual. Dalva, a gente vai ter mais vezes para a gente falar, vai ter mais oportunidades. Foi um começo aqui de uma parceria, a gente vai conversar mais. Adorei mesmo, já sou super seu fã, já acompanhava as suas postagens. Inclusive, quem quiser acompanhar, Dalva Correia, tá lá no LinkedIn, né, Dalva? Que mais, por onde mais as pessoas te encontram? Estou no Instagram, como Dalva Correia Oficial, também. No TikTok. Ah, já tá no TikTok também? Já tá dançando? Não, nada de dancinha. Tem alguns vídeos lá. No YouTube também tem o canal da Batida Perfeita, que é a minha empresa. Perfeito. No YouTube também tem um audiocast que você faz no LinkedIn também, né? Sim, que é o podcast 46 Minutos, que eu faço com a minha amiga, a Tiziana Arnaud, toda segunda às 19h30. Por que é 46 minutos? Ah, isso tem uma história, tudo tem uma história, né, Fábio? Tudo tem uma história. O podcast se chama 46 Minutos, que foi o tempo que a Tiziana se atrasou no nosso primeiro almoço. Ah, legal. Isso marcou a nossa história, né, de amizade, parceria. Então a gente criou o podcast. Vamos colocar esse nome ficou legal. Podcast. Legal. Você sabe que a minha empresa chama Novembro 4, né? Inclusive tem até uma tatuagem aqui, ó, Novembro 4. É porque eu casei no dia 4 de novembro. Olha. Tudo tem uma história, né? Como você falou. Tudo tem uma história. E como o homem não tem boas memórias para datas, para mim não esquecer a data do meu casamento, eu coloco o nome da minha empresa. Estratégico. Muito estratégico. Queria agradecer novamente a Dalva, muito obrigado pela conversa. Agradecer a Progic pela parceria. Agradecer também a 3 Uniformes. Vou te mandar pelo correio a sua camiseta também aqui da Comunicação Interna Sem Fronteiras. Obrigado. A gente vai se ver mais vezes, Dalva. Fique com Deus. Uma boa semana para você. E que dê tudo certo, que a gente continue aí nas conversas, nas escritas, nas gramáticas, enfim. Um grande abraço, viu? Outro para você. Muito obrigada pelo convite. Eu amei bater esse papo com você. Falar de comunicação, Fábio, é sempre instigante. A gente quer, enfim, falar mais e mais. Eu espero que ajude bastante o pessoal que nos acompanha aqui. Um abraço aconchegante para você e para todos.